Olá, seja bem-vindo ao canal do Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas, o CEGESP. Eu sou Anderson e lhe convido a se inscrever no nosso canal, ativando o sininho de notificações e de dar um like no nosso vídeo. Agora, a leitura inicial será realizada pela nossa amiga Cris e, na sequência, a Laís nos trará a explanação do Evangelho de hoje. Obrigado. Olá, esta leitura é do livro Vivendo o Evangelho, escrita por Antônio Badui Filho, uma psicografia de André Luiz. Questão de escolha. A reencarnação é a escola, onde quase sempre somos alunos descuidados. Ensina a paz, mas fazemos a guerra. Estimula a fraternidade, mas ficamos no egoísmo. Leciona o amor, mas insistimos no ódio. Indica o perdão, mas preferimos a mágoa. Mostra a humildade, mas desejamos o orgulho. Aponta o entendimento, mas queremos a discórdia. Aconselha a modéstia, mas elegemos a vaidade. Orienta ao trabalho, mas escolhemos a preguiça. Revela a misericórdia, mas vemos a intolerância. Direciona ao bem, mas estacionamos no mal. O aprendizado é crescimento interior e só se torna punição quando negligenciamos a responsabilidade de aprender e temos de repetir a lição. Deus dá a escola, mas aproveitamento ou descaso é sempre escolha nossa. Obrigada. Olá! Que alegria poder estar aqui hoje dividindo com vocês um pouquinho do Evangelho do Cristo. E especificamente no dia de hoje conversaremos sobre o capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente na parte das instruções dos Espíritos, dos itens 25 e 26, intitulados de necessidade de encarnação. Às vezes, nos comportamos como um corpo que tem uma alma, um espírito, sendo que, na verdade, é o espírito que recebe um corpo para que possa desempenhar as provas dessa vida terrena, dessa existência. A vida do espírito é que é eterna. A vida corporal, o corpo que recebemos, é transitória. O espírito se liga à matéria para intelectualizá-la. Quando nos encontramos sob a ação material, com a restrição do espaço, do tempo, restrição que não há na vida espiritual, nós somos forçados a desenvolver a inteligência. Vejamos o quanto já conseguimos evoluir, desenvolver o nosso mundo no sentido material. Antibióticos, vacinas, transportes, tecnologia, que aliás em tempos atuais tem sido a forma que muitos têm de se sentirem mais próximos, assim como nós do Evangelho de hoje. Mas alguns podem pensar, eu tenho dificuldade em tudo, eu não me considero uma pessoa dotada de inteligência. Nesse segmento, é importante reiterar que há vários tipos de inteligência. A espacial, a linguística, a sinestésica, a naturalista e por aí vai. Todos somos seres inteligentes. Algumas inteligências são mais desenvolvidas que outras, mas todos somos somos resultado da obra do Criador. A encarnação, que aliás não indica ser necessariamente a primeira, pode ser a terceira, a quinta, a 30ª e assim por diante, bem como a reencarnação, elas são palavras que levam ao mesmo sentido. Elas não foram inventadas pela doutrina espírita, foram
sim, confirmadas por Jesus. Em seu diálogo com o fariseu Nicodemos, que está na passagem do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, encontramos que na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Estamos na terra para sermos perfeitos, quão perfeito é o Pai. O nosso progresso moral deve ser buscado aqui na oportunidade terrena, buscado na oportunidade da carne, bem como é necessário que aprendamos a nos desvencilhar dos domínios da matéria no espírito. O amanhã é o reflexo do nosso ontem. Não é somente resgate de dívidas que outrora contraímos, mas o ensejo de nos tornarmos espíritos melhores. Em Mateus, somos consolados pela bem-aventurança dos que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mas como buscamos em nossa caminhada os itens necessários para evoluirmos? No exercício do livre-arbítrio, o espírito encarnado, ele vai construindo o seu equilíbrio, o seu desequilíbrio, de acordo com as relações que estabelecem de afinidades. Elas podem ser relações saudáveis, relações danosas, e, por assim dizer, conforme esse espírito vai se portando durante a encarnação, é que ele vai determinar qual será efetivamente a natureza dos seus pensamentos e dos seus atos. Bem como ouvimos na leitura inicial, cabe a nós a escolha. As relações podem parecer punitivas, a vida às vezes pode parecer injusta, mas representa, na verdade, a dinâmica da lei da causa e efeito. Materialmente, nada nos pertence. Quando aqui estamos, o corpo não é nosso, pois quando não nos servir mais, aqui o deixaremos. Vivemos emprestados numa casa, que também somos compelidos a deixá-la quando no momento da desencarnação. E assim por diante, com tudo que é aquilo matéria que podemos contar nessa vida. A materialidade ainda assola a nossa realidade como encarnados. Torna a vivência terrena o remédio necessário para a reparação dos equívocos que podemos ser cometidos. Uma outra forma de materialismo que ainda nos deparamos está nas despedidas que experimentamos de forma compulsória, e elas se caracterizam normalmente pela dificuldade que algumas pessoas têm em aceitar a separação física pelo momento da morte. Mas, em momento algum, paramos para pensar que isso tem um motivo. Existe um porquê da necessidade desse afastamento. A despedida, ela não é um mero acaso. Existe toda uma programação para que a gente possa enfrentar esses momentos. E o verdadeiro e muitas vezes necessário motivo da partida, talvez por hora não entendemos, aquele que desencarnou também não entenda, mas em breve com certeza entenderá. Não sejamos egoístas, desejando a presença física forçada daqueles que têm o seu próprio destino a cumprir. Daqueles que, como em passagem bíblica do profeta Amós, são frutos maduros de um pomar, que já estão prontos para serem colhidos para a verdadeira casa que é espiritual. Aprendermos a superar esse distanciamento físico, que aliás estamos treinando, configura real entendimento que ninguém perde ninguém pela morte. Aliás, porque ninguém nunca pertenceu a ninguém. E ainda, no momento da solidariedade que prestamos àquele que passou pela experiência de deixar ir alguém pelo desencarne, buscamos consolar o sofrimento, dizendo que ele foi para um lugar melhor, que ele está no céu, foi para o paraíso, está no mundo espiritual.
Mas afinal, aonde fica esse lugar? Ele está em toda a parte. À nossa volta, no espaço, não existem limites. Nenhum limite é designado e justamente por esse motivo é que temos a necessidade de encarnar, porque quando encarnados, nos deparamos com muitas limitações, que no momento da erraticidade, nós não as temos. Ou seja, o céu, o paraíso, o mundo espiritual, ele não é um lugar diferente, mas ele é um estado diferente. No mundo espiritual, a matéria é rarefeita e a vibração da energia ocorre em diferentes frequências que no mundo material. Quando nos encontramos encarnados, é como se fôssemos uma lâmpada pertencente a um abajur. Por mais forte que seja o nosso brilho, nos referindo ao espírito, o abajur recebe a cúpula que, de certa forma, neutraliza esse brilho. E a cúpula seria o nosso corpo material. Quando encarnados, nos deparamos com essa situação. Essa indumentária celular, esse corpo que recebemos quando do evento da encarnação, ele se caracteriza por um adensamento da matéria, característico do mundo terreno, e de certa forma acaba nos vinculando a elementos materiais. E aí, então, somos submetidos à teoria da física clássica relacionada ao espaço-tempo, conforme já conversamos no início. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, na caminhada moral de todos nós à perfeição, se passamos por expiações, quer dizer que já vivemos encarnações alhures. Não somos espíritos recém-criados que estamos aqui em sua primeira encarnação. Já atribuímos débitos por certo, já alimentamos vícios, já negligenciamos relações e ainda com tudo isso contamos com a bondade divina em nos presentear com o esquecimento do passado. Para que assim possamos iniciar nossa caminhada novamente buscando para a nossa própria evolução, a reparação daquilo que outrora pudemos ter cometido e que possa ter sido um equívoco. E desta forma, vamos nos lapidando, vamos buscando melhor aplicar os nossos talentos, voltando-os para a ação do bem, aquela ação voltada com embasamento profundo nos ensinamentos de Cristo. O exercício da caridade, a vivência do amor, são situações muito importantes e essenciais para que possamos ter efetivamente cumprido e ter conseguido entregar a Deus aquilo que prometemos quando na nossa nova oportunidade encarnatória. Cuidemos com desculpas. Hoje eu não posso ir no estudo porque vou receber visita, porque estou muito cansado, ou a postergação em assumir compromissos edificantes. Eu não vou na casa do fulano porque ele vai querer conversar e eu tô atrasado.
eu tenho um monte de coisa para fazer. É importante que tenhamos o real conhecimento da importância que muitas dessas situações que nos são apresentadas representam para a nossa evolução espiritual. Muitas vezes não saberemos se teremos outra oportunidade para isso, quais serão as condições para que possamos fazer o bem. É importante que possamos saber abraçar todas as oportunidades que nos são apresentadas ao longo de nossa vida. Gandhi, em sua sabedoria, mencionou que quem não vive para servir, não serve para viver. Vivamos como facilitadores na existência daqueles que nos rodeiam. O livre-arbítrio é a dádiva que recebemos. Não façamos aos outros aquilo que não gostássemos que fizessem a nós mesmos. Os motivos daqui estarmos encarnados podem compreender expiações, de onde deriva a provação, porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. E além das expiações e provas, podemos aqui estarmos também realizando missões, permitindo que o indivíduo assuma a parte que lhe cabe na obra da criação. Falando inclusive sobre missões, Raul Teixeira, ele relata em palestra que as missões elas podem ser de várias configurações e elas podem se dar em vários níveis. Aquelas que estão relacionadas com a necessidade de um irmão estar frente a um Estado, tomando decisões pelo povo, um governante perante uma cidade, perante um país. Existem também as missões que servem de exemplo doutrinário, como foi a missão do Cristo. Então existem várias modalidades missionárias. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos espíritos se a incumbência de pais e mães configura-se como missão. E a resposta dada pelos espíritos é que, incontestavelmente, a resposta é positiva. Pois quando Deus coloca o filho sobre a tutela dos pais, deposita neles a confiança e a responsabilidade quanto ao seu futuro, carregando o dever de educar. E esse processo educativo colabora com a renovação da sociedade como um todo. Dessa maneira, a patermaternidade deve auxiliar a recolocar esse Filho de Deus nos trilhos, nosso irmão, reencontrá-lo ao caminho que Cristo nos ensinou. Aqueles que já tiveram a bênção de assumir este papel sabem o quanto é difícil quando aquele ser pequenino finalmente chega aos nossos braços e sem manual de instrução. É aí talvez que sentimos na forma mais aguda o real peso da tarefa que assumimos. E dentro desse processo de criação, mesmo tendo as mesmas condições, não dificilmente observamos crianças, adolescentes, por vezes até irmãos gêmeos, que são de características totalmente diferentes, cada um com sua personalidade, que certamente é o resultado das experiências que trazem de outras encarnações. O filho que divide fraternalmente, o filho que tem ciúmes das suas coisas, o que aceita porque sim, o que não se contenta com uma resposta simplificada. Educar, que provém do latim exducare, significa tirar para fora. Educação é extrair, mas dificilmente conhecemos realmente os filhos que nos foram emprestados por Deus. Às vezes, colocamos demais o que já se tem muito e deixamos de fornecer aquilo que não se tem. Educar não é um processo fácil. Sentar, ouvi-lo, dar-lhe o ensejo, dispor suas ideias, não é fácil.
e também, como diria Raul, mesmo às vezes tendo vontade de lhe apertar a jugular. Ser pai, ser mãe, é uma missão espinhosa. A expiação se faz presente mesmo em situações que são importantes em nossa caminhada, como em algumas profissões, que o trabalho que edifica, às vezes, acaba trazendo intercorrências que estão relacionadas com as vicissitudes da vida corporal. O trabalho com pintura pode muitas vezes levar aqueles que estão envolvidos a desenvolverem alterações no aparelho respiratório. O professor pode apresentar alterações circulatórias. O pescador, pela sua exposição contínua ao sol, pode acabar predispondo a um câncer de pele. No casamento, há muitos que dizem que possam achar que não vivam uma relação de amor, é mais uma relação expiatória, pois todo dia há desentendimento entre o marido e a mulher. Ora, não é o desentendimento, mas é a doença grave que atinge um dos cônjuges e leva à total dependência do outro. Ou no nascimento de um filho que fisiologicamente nasceu saudável, mas moralmente apresenta grave desequilíbrio, tendência à maldade, que acaba constantemente levando os pais a sofrerem situações expiatórias. Há também o filho que fisiologicamente não se apresentou perfeito, como as mães gestantes normalmente desejam, e nasce um bebê com várias limitações de saúde, limitações físicas. Chico relata em uma passagem que uma senhora foi até Uberaba procurá-lo para tentar entender o que acontecia, que sua vida se encontrava num processo tão profundo e expiatório. Ela acabou concebendo um filho, e esse filho nasceu com uma série de problemas físicos, não tinha os braços, não falava, não ouvia, não enxergava, e naquela data o menino estava com 5 anos e foi avisado a família naquela semana que ele deveria ser feito um procedimento cirúrgico, o qual acabaria tendo a necessidade de amputação de ambas as pernas. E essa mãe em desespero foi até Chico para ser consolada. Emmanuel se aproxima de Chico e lhe auxilia a explicar para a senhora qual era a real situação. Nas últimas 10 encarnações, aquele irmão cometeu suicídio. E dessa vez ele implorou que tivesse o amparo da espiritualidade para conseguir viver até que suas forças se esgotassem. Mas por que a cirurgia agora? Porque com 5 anos, por estar começando a ter um certo entendimento de todas as suas restrições físicas, o irmão vem pensando em correr e se atirar na frente de um caminhão. Por conta disso, atendendo a um pedido dele, a equipe espiritual está programando essa assistência por intermédio do procedimento cirúrgico. Em decorrência das provas, que são lutas que ensinam, colocando-nos em situações que nos impulsionam para que busquemos a melhoria das nossas atuais condições de vida e das expiações, que já representam contenção temporária da liberdade individual necessária à reeducação espiritual, o sofrimento é fruto da nossa não libertação da realidade material. E sofrer com angústia arde mais que pimenta. A dor busca colimar o despertar da alma para seus grandiosos deveres. É elemento amigo e indispensável para a caminhada evolutiva. É recurso pedagógico que a escola da vida nos apresenta para o nosso próprio auxílio. Bendita a dor que purifica, como diria Chico Xavier. Não como única causa, mas a dor, o sofrimento, que tanto nos ensinam, podem provir de relações antagônicas desencadeadas pelo cultivo de inimizades. E nesse sentido,
Cristo nos instrui: amai vossos inimigos. Na verdade, os inimigos são benfeitores nossos. Eles não têm medo de dizer o que eles acham que a gente é. Antes de ficar com raiva do inimigo, é necessário que reflitamos. Ainda temos o costume da repetição, do comportamento vitoriano, pois muitas vezes não é o que eles dizem, mas o fato de terem dito e a gente saber que eles sabem. Não é feio errar, feio é os outros saberem. Perdoar o inimigo, para o incrédulo, para aquele que a vida presente é tudo, parece um contrassenso, pois vê no seu inimigo um ser nocivo que só a morte pode livrar. E é aí que mora o ledo engano. Daí o desejo de vingar-se, sem interesse no perdão, senão só para satisfazer o próprio orgulho perante o mundo. Desta forma, irmãos, a questão da encarnação, elaborada por Allan Kardec e também tratada no Evangelho, nos permite ponderar, avançar, refletir e especificamente no livro dos Espíritos em uma única pergunta. Imaginemos quando entendermos as 1019, estaremos em condições de amar bem mais a Deus e teremos energias suficientes para começar a seguir a Jesus com dedicação e valor. Então, por isso, irmãos, nesta oportunidade que está sendo oferecida neste mundo, terra, ela não é para sofrer, absolutamente. Mas se já encetamos o ciclo do sofrimento, não há como deixar de sofrer. Estamos na Terra para evoluir, para nos aperfeiçoar. Mas se nos matricularmos na instância da imaturidade, das mágoas, dos desalentos, teremos mais dificuldades para superar. Se sabendo o que sabemos, ainda estamos tão encruados no mal, tão vingativos, tão magoados, tão raivosos, tão frios, conhecendo tudo o que conhecemos, e ainda na oração dominical, pedindo a Deus para perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, será que sabemos de fato o que estamos pedindo? E se Ele nos perdoaria se atendêssemos a nossa prece? Aqui estamos cumprindo a lei divina de encarnação. Viemos para aprender, para evoluir, para poder servir e, acima de tudo, para amar. Pedro, em seu Evangelho, retrata: tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Há uma pleiade de espíritos querendo reencarnar, por isso a reencarnação deve ter um fim útil. Ou a exemplo de uma criança que desencarna em tenra idade, teria sido um castigo, um sofrimento sem proveito a ele e aos outros? Prestemos atenção na repetição de situações difíceis. Podem ser avisos para repensarmos em nossas atitudes. De que forma estamos conduzindo nossa encarnação? Busquemos sermos bem-sucedidos, mas reflitamos em qual campo esse sucesso nos é importante: no moral, espiritual ou no material? Lembremos que o que levamos da experiência na carne é de cunho etéreo. Quando chegar a hora de revermos o nosso filme consciencial, quais obras que aqui executamos? O que teremos contribuído para o todo e o que teremos feito para a nossa elevação moral? Com essas reflexões, eu convido a todos a mentalizar Deus em seus pensamentos, para que possamos dessa forma agradecer por tamanha bênção
que é a doutrina espírita, que nos consola, que nos explica situações em nossas vidas e que nos estimula a nos tornarmos pessoas melhores, cidadãos de bem. Que possamos, Senhor, praticarmos o amor em todas as suas formas, para com todos. Que possamos superar as dificuldades, as expiações, as provas de nossas vidas, que por certo não são poucas, mas sempre com os corações repletos de fé, da certeza, sim, que nossa caminhada não acabará no momento do desencarne, pois nosso espírito é imortal. Que possamos sempre buscar sermos pessoas melhores e galgar assim os degraus na caminhada evolutiva. Que assim seja. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like e de compartilhar esta mensagem de luz com seus familiares, amigos, para que ela possa chegar aos corações de mais pessoas. Obrigado.